Olá, boa noite para você. Começa mais uma edição do Band Eleições aqui na tela da Band Amazonas. A pauta de hoje, pesquisa eleitoral. E para falar desse assunto, quem realmente conhece Durango Duarte. Durango, boa noite para você. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas. Boa noite. Eu agradeço a todos os telespectadores da televisão Band, agradeço a direção que já está aqui nessa casa há um pouco mais de um ano e retorno a essa casa, acho que pela enésima vez, já perdi as contas e aqui já tive a oportunidade de acompanhar algumas eleições, incluindo a condição de comentarista. E hoje fico à sua disposição para prestar todas as informações que eu puder de alguma maneira ajudar. Tenho certeza que pode sim. E lembrando a todos os amazonenses que já vão aproveitar o feriado agora da próxima semana, que o Amazonas comemora daqui 2 dias 170 anos da elevação do nosso estado à categoria de província, ou seja, quando o Amazonas se liberta do estado do Grão-Pará. Mas é só um detalhe histórico que eu sempre gosto de registrar. Vamos lá, fico à sua disposição. É o que a gente tem bastante quando a gente fala de currículo de Durango Duarte, né, Durango? Agora eu te pergunto, quem é Durango Duarte? É gaúcho, gremista, amazonense, pesquisador, viciado em história, workaholic, multimídia, inovador, empreendedor e mais uns outros 500 defeitos, são só as virtudes, tá? Então acho que eu tenho bem mais defeitos do que virtudes. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto dos desafios. Cheguei aqui com 11 anos de idade, em 1975. Em 1990 eu já tinha minha empresa de pesquisa. Estou no mercado há muitos anos e sou uma pessoa viciada em política. Eu estou indo para a minha 22ª eleição como observador, chefe de campanha, de tudo já fiz na minha vida em política. Então eu tenho uma memória que eu desafio a qualquer um. Eu me lembro de todos os candidatos que eu votei desde 1982. Você provavelmente não lembra quem você votou para deputado estadual na última eleição. Eu confesso que não. Mas vamos lá. Que não. Mas a cada eleição é um desafio para você, Durango? Sim, as eleições são diferentes. Elas têm semelhanças, por exemplo, nas regras, do ponto de vista jurídico. Mas elas são diferentes, primeiro, porque os atores são diferentes. Segundo, porque a cada processo eleitoral existe um desgaste muito grande de uma parte dos candidatos que estão no processo. E existe também as novidades. E existe um fator mais importante. Nas últimas 3 eleições, o Amazonas tem sido contemplado com algumas viradas eleitorais, que é um padrão até nacional, mas também temos aqui. Então, dizer que, como antigamente era, e eu me lembro disso, você já sabia 1 mês antes quem ia ser o governador, não tinha nem muita graça. Hoje, você afirmar isso, quem será o prefeito de Manaus há 2 meses e 15 dias da eleição, seria temerário, porque a eleição pode ocorrer uma virada na última semana. Então, esta emoção, essa situação inédita que nós estamos vivendo de mexidas tão abruptas no quadro político é apaixonante. Olha só, e é por isso que aí entram as pesquisas eleitorais, né? Você tem uma empresa que se destaca a cada eleição. Agora, eu pergunto, como é que funciona toda essa pesquisa? Como é que funciona toda essa questão? Tá, esse mundo não é tão complicado para as pessoas que convivem com ele. Para quem está do outro lado, que está me assistindo aqui, geralmente diz, eu nunca fui entrevistado, eu não acredito em pesquisa. Pesquisas são manipuladas, pesquisas servem para ajudar candidato A e B. Eu não me influencio em pesquisa. E assim tem inúmeras outras situações. Bem, eu não me preocupo com as pesquisas que eu divulgo. Divulguei uma antes de ontem. Eu me preocupo em prestar um bom serviço para quem eu trabalho ou para quem eu estou vinculado num projeto eleitoral. Pesquisa, para mim, só vale de efeito real as de consumo interno, não as que vão para a mídia. As de consumo interno, existem informações raras, especiais, que definem a estratégia do candidato,
a tática do dia a dia, como ir para a televisão, o que falar, que propostas as pessoas estão esperando ouvir, como conquistar o eleitor, e isso ninguém percebe no universo das pesquisas. As pessoas se debruçam a parte mais infantil, mais simplória, boba, quase que ridícula. Fulano tem 20, ciclano tem 15, o outro tem 13. Isso não é relevante. E como é que a gente pode, Durango, diferenciar essas pesquisas? As pesquisas sérias para aquelas pesquisas que não atendem ali às exigências mínimas, no caso? Nós temos, assim, algumas situações. Primeiro, historicamente, isso faria um analista que considerar que empresas que vivem de pesquisa, estas você dá algum crédito. Eu vivo disso. Eu estou há 30 anos nisso. Tem outras que caem de paraquedas. Cada eleição aparece 2, 3 novas. Não tem currículo, o cara nunca estudou pesquisa, ele não conhece matemática, capaz de não saber fazer uma raiz quadrada, analfabeto de pai e mãe às vezes. E o que acontece? Existem essas empresas. O que elas fazem? Elas fazem resultados para agradar o cliente A e B e dizendo que esse cliente está crescendo, que esse cliente está bom. Todas são desmoralizadas ao final da eleição. Existe um outro problema no mercado, que está ocorrendo, mas lamentavelmente o Tribunal Regional Eleitoral não está pegando. São umas enquetes, sondagens, que não tem nada a ver com pesquisa, feitas na internet, em alguns sites aqui em Manaus, que são criminosas, são proibidas pela lei. E aí fala lá, quem é que você vota? Aí o cara vai votando ali na internet, no Facebook, não sei o que, no Instagram. Isso é fraude total. Então você tem que saber diferenciar o currículo de uma empresa, o histórico de uma empresa, analisar o desempenho dessa empresa. Aí aqui em Manaus nós vamos chegar a 2 ou 3, das 12 que existem. Agora, a pergunta que eu faço Não agora... Não estou sozinho no mercado, desculpe, tem empresas sérias também. Sim, claro. A pergunta que eu faço agora, ela é até um pouco difícil, porque a partir do momento que a gente pergunta de que forma que a gente pode desenhar o cenário político, é bem complicado, porque esse cenário está sendo desenhado a cada segundo, né, Durango? Mas até agora aqui, de que forma que você faz esse desenho desse cenário político aqui? Tá, vamos lá. Cenário político, você faz um pouco assim. Primeiro você olha 2 anos e pouco para frente. Ué, não entendi. Você primeiro olha para a eleição de governador e de senador em 2022. Aí você traz de lá e vê quem são os interessados naquela eleição. E aí você começa a entender qual é o movimento que é feito hoje para me chegar no poder ou para me reeleger em 2022. Então, as candidaturas de hoje fazem parte dos projetos daqueles interessados em 2022. Então, o governador tem interesse na eleição? Sim. O atual prefeito Arthur Virgílio Neto tem interesse na eleição? Sim. Os senadores da bancada amazonense têm interesse? Sim. Os deputados federais? Sim. Os estaduais? Sim. Ou seja, todo mundo político tem interesse nas eleições. Então, os 12 ou 14 candidatos que devem disputar a eleição, e nós saberemos disso daqui 13 dias, porque hoje é dia 3, dia 16 é o último dia para encerrar as convenções partidárias, pode ter algumas perdas de candidaturas no meio do caminho, composições eleitorais. Mas hoje nós temos o prefeito apoiando um candidato, o governador retirando-se do processo, pelo menos com seu partido, o PSC, e candidaturas, basicamente, o ex-vice-prefeito Rota, ex-vice-prefeito Issa Abraão, ex-deputado Davi Almeida, ex-prefeito por 3 vezes e governador por 4 vezes, Amazonino Mendes, e assim você vai montando o cenário. Mais os novatos. Mas todo esse cenário aí tem outras variáveis. Para alguns partidos, ter candidatura, vou dar um exemplo, o PCdoB trocou de candidato essa semana que passou, trocou o Francisco Balieiro, que é advogado, ex-prefeito de Tabatinga, pelo Marcelo Amil. Mas por que eles não compuseram com o PT, já que são aliados nacionais? Porque para eleger um vereador era importante ao PCdoB, mesmo que não tenha a menor chance eleitoral para prefeito, ajudar tendo um candidato a prefeito para usar o tempo de rádio e televisão a favor da legenda do partido que vai lançar 62 candidatos a vereador para tentar eleger 2. Então, para cada partido político dos 33
regulamentados no Brasil e 29 funcionando em Manaus, você tem que analisar as características e quem dirige o partido. Então, a maioria dos partidos é do eu sozinho, ou seja, o cara pega uma pasta, sai andando e o partido é aquela pasta, acabou. Outros não, tem estrutura, tem organização, tem militância, tudinho. Então, é uma eleição complexa, difícil, cansativa, mas a eleição mesmo vai ser decidida dentro da propaganda eleitoral, ou seja, a partir do mês de outubro, que aí você tem a campanha, aí que as pessoas começam a se preocupar. Só para você ter uma ideia, 20 dias antes da eleição, metade do eleitorado de Manaus, na pergunta espontânea em quem você vai votar para prefeito, ainda está indecisa. Então a eleição está totalmente em aberto. Então esse quantitativo todo de pré-candidatos, na sua avaliação, isso permanece ou então lá mais para frente todo mundo já vai começar na possibilidade pegando o de dia 3, que é hoje, nós já estamos quase na reta final. Em janeiro tinha 21 pré-candidaturas. Nesse momento, hoje, dia 3, temos 14. Então agora só faltam os últimos movimentos. Pode haver recuo? Pode. Então a gente vai saber nas próximas horas. Quem sabe no próximo programa, quando eu for convidado de novo, eu já possa falar num quadro mais definitivo, né? Sim. Então eu quero que você tenha certeza do seguinte, vamos ter a eleição com o maior número de candidatos da história para prefeito de Manaus, com absoluta certeza. Isso eu posso afirmar. De novo, será mais uma eleição com 2 turnos. Manaus sempre teve eleições em 2 turnos. Não será diferente. Olha só, novas leis eleitorais. A gente tem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que já apresentou aqui para a gente algumas mudanças que valem agora a partir dessas eleições municipais. Dentre elas, limite de gastos, o autofinanciamento, doações de partidos. Essas são algumas das mudanças, né? O que você acredita? Que o nó está mais apertado, ou seja, a transparência, claro, sempre em evidência? Eu conheço os bastidores da política com poucas pessoas. Eu não acredito em nada disso. Eu não quero entrar nos detalhes. Acho de transparência e tal. Campanha continua com dinheiro externo, tem dinheiro de caixa 2, tem dinheiro de tudo. Tem como comprovar? Não tem. Alguém vai me processar? Pode me processar. Eu não estou acusando ninguém. Tem sim dinheiro de fora, tem dinheiro. O cara dá combustível, dá não sei o quê, vai para o interior do estado, ver como é que é a campanha. Não é nem fiscalizado. Então, assim, as máquinas das prefeituras trabalhando para liquidar os adversários. O jogo é muito parecido com o passado. Claro que a legislação eleitoral avançou, ela tem avançado, é inegável, mas dizer que ela conseguiu eliminar uma série de situações muito interessantes dos bastidores. Vou dar um exemplo. Quando que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas adentrou dentro de uma produtora de um candidato majoritário com chance de ganhar a eleição e pegou a carteira de trabalho e o contrato daqueles que estão trabalhando? O cara ganha R$100 mil para vir para Manaus e não é declarado, porque ele, no mínimo, vem com menos de R$100 mil. Tem gente que vem com 500, tá? Por mês. Cadê esse dinheiro? Está declarado? Claro que não está declarado. Tudo é uma grande hipocrisia esse jogo. Durango, você falou então eleições no interior. Eu te pergunto agora, o que é que faz ganhar uma eleição no interior? Proposta ou estrutura? É uma pergunta que você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, que o Band Eleições volta já já. Band Eleições de volta aqui na tela da Band Amazonas. A gente conversa com o Durango Duarte no bloco anterior. Deixei uma pergunta justamente para que ele possa responder agora, justamente o que faz uma eleição já ser considerada ganha no interior do Amazonas. Se é um candidato com proposta ou se é um candidato com estrutura, com dinheiro. 90% das 61 cidades do interior, a eleição é definida por dinheiro, máquina, emprego, estrutura, como assim quero dizer. Poucos são os prefeitos eleitos no sentido do sentimento de proposição. O que existe é um sentimento de revolta quanto à gestão atual, contra o descaso do prefeito em exercício. Mas não é a proposta do adversário que faz com que a população vote nele. Vota por discordar da gestão do atual prefeito. Não existe proposta. Eu vou dar um exemplo. Você que está me assistindo, quais as 2 propostas que você lembra do candidato Amazonino Mendes em 2018 e as 2 propostas que você lembra do candidato Wilson Lima?
pense e mande aqui para a produção do programa para ver se alguém consegue lembrar. Depois de um mês de campanha, ninguém lembra mais nem que foi debatido na campanha. 6 meses depois, o cara não lembra em quem votou para vereador. Metade da população, 1.150.000 eleitores que vão votar em Manaus, 6 meses depois não sabe em quem votaram para vereador. Então o cara vem me falar em consciência política, proposta, ideia. Ele gosta da ideia de mudança, de alguma coisa, mas vai falar para a população aqui em Manaus de mobilidade urbana. Ele vai te esculhambar. Candidato que vier falar em mobilidade urbana, o povo não aguenta mais. 12 anos ouvindo alguma coisa e não saiu nada do papel, quem é que suporta isso? Proposta, ninguém aguenta mais essas vendas de propostas fantasiosas. Sobre essa questão de mudança, a gente vê muito nas eleições, né? Aquela questão do novo, do experiente ou do caricato. Conforme a tua experiência em muitos anos nas eleições, Durango, o que hoje o eleitor poderá opinar ou então ali ter a sua preferência? Ele quer alguém que entregue. Entregue. Esta eleição é de quem vai entregar, ou seja, quem passar a segurança de que efetivamente o que está dizendo em 4 anos é factível, é possível de ser entregue. Não é quem tem mais experiência, é quem passar a credibilidade de que ele poderá executar determinados projetos apresentados. Não estou nem falando de programa de governo, estou falando de concepção, ou seja, o eleitor vai olhar para o cara e vai dizer, não, esse não tem capacidade gerencial. Esse está prometendo coisas impossíveis de realizar. Eu acho que o eleitor, essa eleição, ele vai... Porque teve a eleição de 2018, muita desilusão no Brasil inteiro, há um sentimento de receio do eleitorado com essa coisa do novo, mas também o eleitor não quer uma coisa muito experiente, ele quer um meio termo, então ele vai votar, na minha opinião, procurando alguém que dê garantias de entrega, ou seja, aquele que vai passar a imagem de que vai entregar mais, vai entregar melhor do que está sendo feito nesse momento. É possível escolher um candidato pela internet, mesmo sendo uma ferramenta que tem fake news, ou que não tenha fake news, mas que tenha notícias verdadeiras? Você acha possível? Para vereador, eu acredito que muita gente pode até escolher o seu candidato a vereador pelo que ele viu na internet, ou pelas plataformas, ou YouTube, ou Instagram, Twitter, Facebook. Agora, um candidato majoritário a prefeito de Manaus, o papel da internet, entenda aí todos os sites, todos os mecanismos de busca ou qualquer outra coisa, colaboram a melhorar a avaliação do eleitor, mas não é a internet que vai decidir a eleição para prefeito. Ainda será o rádio e a televisão, são as inserções, que na eleição passada não funcionou. O Wilson Lima se elegeu com uma inserção contra todos os adversários, mas ele teve 3 anos de programa de televisão, 2 horas por dia. Agora não, agora os candidatos vão ter 35 dias, de segunda a segunda, não tem parada domingo, 84 inserções de 30 segundos, divididas entre todos os candidatos conforme a bancada federal da coligação que ele montou. Então, eu creio muito que essa campanha de rádio e televisão pode, ali nos últimos 10 dias, fazer uma diferença enorme, além, claro, de outros instrumentos. Um debate, por exemplo. Até fico muito feliz de saber que vocês são a primeira emissora a chamar o debate. Inclusive, já tem data marcada, 1º de outubro, debate da Band Amazonas, que abre aí essa temporada de debates. Você me deu uma ideia agora. Eu vou propor à direção dessa televisão um debate alternativo ao modelo americano. Quando eu sair daqui, eu vou tentar falar com a direção da televisão e quem sabe a gente consiga fazer algo de diferente, porque às vezes tem muitos debates que são muito chatos e o povo vai dormir e não quer saber do debate. Presidente Jair Bolsonaro influencia de uma certa forma em votos? Sim, eu acho que o presidente Bolsonaro tem um eleitorado, uma legião de admiradores. Entretanto, o presidente tem se declarado a não se envolver no processo eleitoral das 5.570 cidades brasileiras, da qual eu duvido, né? Que ele no final ali não vai se coçar a favor de alguns dos seus aliados. Entretanto, o presidente deve, por questão estratégica,
esperar o segundo turno, porque as cidades que definem a eleição presidencial são as que têm segundo turno. Então, esse primeiro turno ele dá uma lavada de mão, diz que não se envolve, mas depende se ele vai gravar vídeo, depende se ele vai vir na cidade, porque às vezes ele pode fazer um jogo de cena. Ele pode vir a Manaus fazer uma visita, dar uma declaração, mesmo não tendo encontrado o candidato. Então, tem várias técnicas que ele já sabe muito bem como usá-la, né? Agora, dizer que ele pode determinar a vitória de uma eleição sem uma exposição direta, sem ele ir para a mídia todo o tempo pedindo voto para aquele candidato, não acredito. Mas também não acredito que ele vai fazer isso por ninguém aqui no Amazonas, porque ele tem 5 filhos aqui, né? Coronel Menezes, Major Romero Reis, deputado Josué Neto, capitão Alberto Neto, deputado federal, e o vereador Chico Preto. Todos os 5 se dizem bolsonaristas. Será que ele vai optar por um e deixar 4 abandonados filhos? Fica aí o questionamento. Agora, deixa eu te perguntar, a gente pode ter a possibilidade de um candidato que nunca teve experiência política ou até mesmo esteve à frente ali de uma secretaria vencer a eleição? Não descarto nada. Não existe eleição já definida. Senão eu vou dizer assim, já acabou a eleição, tem 3, 4 nomes. Eu digo assim, vamos esperar a eleição. A eleição ela ocorre nos 35 dias finais. O que a gente vai ver agora nesse mês de setembro, hoje é 3, convenção dia 16, último dia. Depois o início da propaganda eleitoral. Quando passar mais um pouquinho lá à frente, é que aí as pessoas começam a se movimentar. Se algum desses nomes novos, sem nenhuma experiência, né, realmente for despontar no processo eleitoral, nós vamos conseguir captar. Que dia? Eu vou lhe dar o dia. 15 de outubro. 30 dias antes da eleição. Se nenhum nome novo passou de 5%, esquece, porque ele não tem mais nenhuma chance. Grave o número. 5%. Não atingiu dia 15 de outubro, não tem como ir para o segundo turno. É justamente em cima desse cenário todo que eu faço a minha pergunta, porque a gente teve ali, sem citar nomes também, né? Mas o mais recente agora, o governador Wilson Lima, né? Que não tinha experiência ali política, que nunca ali talvez já participou teve ali experiência em secretarias, mas venceu a eleição. Ele é um homem de sorte, ele ia ser vice do Marcelo Ramos. Tiraram ele da vice, porque se ele fosse vice do Marcelo Ramos, ele não era um novo. E ele teria perdido a eleição para o Arthur, porque ele seria o vice do Marcelo Ramos. E ninguém lembra disso. Depois o Josué Neto ficou vice do Marcelo Ramos. Depois, a vantagem do Wilson é que ele teve um cenário favorável já em abril. E ninguém lembra. Entra na internet. Pesquisa eleitoral, abril de 2018. Hashtag pesquisa 365. Vê lá se a primeira pesquisa daquele ano, se o Wilson Lima não aparecia em primeiro lugar com 19% e o Mano Zonino com 18%. Era da minha empresa. Olha só. Agora, é uma questão assim, as pessoas acabam colocando perfis, né? Por exemplo, o novo, o experiente, o caricato. Mas a minha pergunta, na verdade, é justamente sobre esse casamento de prefeito e vice. É um casamento que tem os dias contados durante... Nossa história é muito legal. Dá para fazer até música se eu fosse compositor. Arthur brigou com o vice Rota. Brigou com o antigo vice. Issa. Amazonino brigou com o antigo vice. Carlos Souza, que foi apresentador dessa emissora por alguns anos. Depois, Serafim brigou com o vice, que era o Mário Frota. E assim foi as brigas dos últimos 16 anos dos prefeitos com seus vices. O único vice que não brigou com o prefeito, mais recentemente, foi o Omar, que foi vice do Alfredo durante 6 anos e não brigou os 2 mandatos do Alfredo. Os outros vice-prefeitos praticamente tiveram graves problemas com o gestor principal. Agora, por que isso ocorre? Detalhes de bastidores, né? Agora, as pessoas podem até falar assim, é um casamento, como é que falam de fachada, né? É um casamento de fachada. Isso é um jogo de interesses. Eu prometo para você que eu vou lhe dar um espaço como vice-prefeito. Você vai ser secretário de obras, você vai ser secretário de saúde ou secretário de educação. São as 3 secretarias que servem.
Porque o resto é secretário, vice-prefeito, secretário de secretaria pequena. Sem orçamento, o vice não vai querer. Ele quer secretaria grande, secretaria com recursos para ele aparecer, porque ele tem um sonho de ser político, continuar a carreira política dele. O problema é que depois o prefeito que ganhou a eleição, não obrigatoriamente diz, mas eu não acertei bem assim, eu disse que ia analisar a possibilidade. E aí já começa logo na transição, antes dele assumir, a briga já começa ali. Aí depois, se o cara nomeia esse vice como secretário, 6 meses depois já estão brigando, porque o secretário está num rumo e o prefeito acha que o trabalho não é daquele jeito. E aí brigam. É assim que funciona, vamos dizer, a política local aqui. E a que nível está a maturidade do eleitor? O eleitor não muda muito, não. O eleitor é tão pior quanto os candidatos. Esse negócio de passar a mão em cima de eleitor. Vamos lá, você está me ouvindo, pode ficar chateado comigo, mas não vai. Vamos lá. Eleitor não se importa se o cara é corrupto. Porque se ele fosse lá, assumisse o cargo, ele ia nomear parente. Então esse papo de nepotismo, não existe. Ele nomearia parente. Se perguntar para ele, eu tenho, 2 anos atrás, 72% disse que roubaria. Tem chance de roubar? Roubaria, não tem o menor problema. Faria negócios, não tem. Contrataria empresas de amigo para trabalhar no governo? Sim, contrataria. Então, o eleitor que elege essa turma, ele não é essa candura, esse anjo de honestidade. Existe uma parcela do eleitorado ética, séria, sim, mas a maioria do eleitorado não é de Manaus, do Brasil, tem profundos desvios éticos e morais. Então não dá para querer culpar o eleitor. O que nós temos na política brasileira, ela vem da onde? Do voto desse eleitor. E esse eleitor, ele não se diferencia do político. Às vezes ele é pior do que o político mais nojento ou do que o político que está na cadeia. Não muda muito. Eita, que Durango Duarte, já colocando aí o seu ponto de vista. Agora eu lhe pergunto, a gente não tocou no assunto de Covid-19, né, mas algumas mudanças são necessárias, né, para esse pleito. E eu te pergunto, por conta dessa questão de distanciamento, de aglomeração, de levar ali a sua canetinha, talvez tenha alguma questão de abstenção ou não? Vamos lá, é difícil responder, é uma pergunta que a gente trabalharia com cenários, mas vamos lá. Eu creio que aquelas pessoas com mais de 70 anos de idade, que já não é necessária a presença delas na sessão eleitoral, eu até recomendaria, se eu tivesse pai ou mãe vivo, de não votar, para não expor o meu familiar, né, nessa situação. Pessoas abaixo de 70 que têm a obrigação de votar, não vai ser muito complicado. É porque esta eleição, você gasta muito pouco tempo. É assim, ó, você vai entrar na fila, você adentrou, apresenta a carteira, não tem o biométrico, porque foi tirado para poder evitar. Exatamente. Preenche, responde, pega o ticket, vai para a urna, digita 5 números. É o número do vereador. Confirma, 6. Clean, a máquina reconhece, abre a tela. Digita 2, prefeito, digita mais 1, 3. 3 com 6, 9. 1 minuto para votar, no máximo o eleitor com maior dificuldade. Então vai ser uma votação rápida. Como o tribunal pretende estender até o horário, eu não acho que vai ter fila. As filas, elas ocorrem em 2 grandes blocos de horário. Fila ocorre de 8 às 10 e fila ocorre de 1 às 3 da tarde. Por características especiais. Certo. Então, são os blocos. A classe média vota à tarde, porque ela é mais rica, vai acordar, toma café, ela só vai votar à tarde. As pessoas que precisam trabalhar, sustentar, fazer comida para sua família, votam de manhã. São as pessoas de menor renda, menor escolaridade. Mas esses blocos, como são muito fáceis de votar, eles vão correr rápido. A eleição não será demorada. Então, não deixe de votar e a abstenção média de Manaus é 16%. Então, o máximo que poderia ter de abstenção não passaria de 20%. Eu não acredito em abstenção alta. Publicitário Durango Duarte, eu quero muito agradecer a sua participação aqui conosco no Band de Eleições, justamente para a gente falar de pesquisa eleitoral, de fazer um desenho do cenário político. Eu quero muito agradecer a sua participação e as portas da Band Amazonas estão abertas. Eu que agradeço, tudo de bom, sucesso. Vocês têm um grande desafio pela frente.
até o dia 29 de novembro, quando ocorrerá o segundo turno, e ela provavelmente, que está aqui comigo me entrevistando, vai estar nesse dia também trabalhando de castigo no domingo. Certamente. Muito obrigada, Muito obrigado. Durango. Boa noite para você. E o Band Eleições fica por aqui e até a próxima edição.